Boa noite a todos. É um grande prazer reunir com vocês essa noite online, a convite da empresa Nemotec, por qual a gente tem bastante admiração e agradecimento. E essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre o impacto da ortodontia na morfologia periodontal e realmente os softwares da Nemotec têm nos ajudado a desvendar, né, a verdade, né? Tem nos ajudado a buscar a verdade em relação a esse impacto. Bom, eu sou professora Daniela Garibe, da Universidade de São Paulo, campus de Bauru, e na área de ortodontia, e fico realmente honrada de estar com vocês essa noite. Bom, para nós foi um grande avanço o fato das tomografias nos permitirem, né, analisar as tábuas ósseas vestibular e lingual dos dentes, quer dizer, nós, a partir do advento da tomografia computadorizada, principalmente da tomografia computadorizada Cone-Beam, né, que se tornou acessível no Brasil por volta de 2005, apesar de ser uma invenção ainda do século passado, nós conseguimos enxergar nossa estrada, não é a estrada pelo qual nós movimentamos os dentes. E qual não foi a nossa decepção em perceber que as nossas pistas não eram pistas muito largas, eram pistas estreitas, às vezes enfrentávamos um penhasco para a movimentação dentária, né? Como vocês veem aqui, que a espessura da tábua óssea vestibular e lingual, tanto dos dentes superiores quanto dos dentes inferiores, elas são finas. E nós não enxergávamos isso antes da tomografia computadorizada, porque as radiografias bidimensionais projetavam num só plano todas as estruturas atravessadas pelos raios-x. Vejam que na nossa documentação não havia nenhum item que individualizasse, que mostrasse de uma forma individualizada as tábuas ósseas vestibular e lingual. Mas vejam, né, que é muito importante essa nova visão, né, que a tomografia computadorizada nos trouxe, até para nós entendermos melhor os efeitos colaterais, os possíveis riscos das nossas terapias, porque efeitos colaterais e riscos, eles não podem ser ignorados, eles vão entrar na balança, certo, de custo-benefício, na decisão terapêutica ou na decisão de uma determinada terapia para os nossos pacientes. Nós sabemos que várias estradas levam a São Paulo, e nós temos que fazer essa escolha, e essa escolha é baseada não só nos benefícios, mas também nos efeitos colaterais das terapias. Então, é bom que nós não ignoremos os custos, né, que a gente enxergue também os efeitos colaterais das nossas terapias, e efeito colateral é um dos custos da terapia, não é só o financeiro, não é só a dedicação do tempo, não é só mancha branca ou gengivite, mas também deiscências ósseas e fenestrações são efeitos colaterais que nós pudemos começar a enxergar, então, no novo século, certo? E pudemos descrever. Vejam, as deiscências ósseas é quando nós temos, então, uma parte da raiz exposta, por osso, logicamente que a raiz muitas vezes vai estar coberta pelo tecido gengival, tecido periodonto de proteção, mas nós sabemos que essas áreas de deiscências, elas ficam mais sujeitas às recessões gengivais em longo prazo, certo? Então, vejam que nós dedicamos uma publicação em 2010 sobre o assunto que nós estamos discutindo aqui essa noite, e esse artigo, ele só pôde se tornar realidade graças ao software da Nemotec, que nós conhecemos, né, por volta de 2005,
e vocês vão ver o que nos impressionou nele para mensuração dos parâmetros periodontais, justamente a delicadeza, né, dos pontos e das linhas geradas durante a mensuração. E logo mais nós vamos ver isso. Mas vejam que esse artigo, ele foi dividido em duas partes, uma que nós discutimos a morfologia do osso alveolar, e em outra parte que nós discutimos justamente o tema da aula de hoje, que é a repercussão da movimentação dentária, da movimentação ortodôntica nas tábuas ósseas periodontais. Bom, aqui nós trazemos para vocês uma média, certo? Uma média de pacientes adolescentes, adultos jovens, a média da espessura da tábua óssea vestibular e lingual dos dentes permanentes, e vejam que a tábua óssea vestibular é bastante tênua na maxila, ela é mais tênua do que na mandíbula, e vocês estão vendo aí a média, e vocês veem que os caninos superiores e a raiz mesovestibular dos primeiros molares permanentes são as áreas que têm uma tábua óssea mais tênue na maxila. Vejam, na mandíbula, a situação não é diferente. Nós temos tábuas ósseas vestibulares muito pouco espessas, com exceção da região dos molares, mas vejam lá, incisivos e caninos, uma área que nós fazemos bastante movimentação, ela tem uma tábua óssea bastante fina em média, né? A tábua óssea lingual, um pouquinho mais espessa, também na mandíbula, assim como acontece na maxila, mas vejam que a tábua óssea lingual dos incisivos é delgada da mesma forma, né? Então, incisivos inferiores é a área mais crítica, isso já mostrou um trabalho alemão com tomografia computadorizada médica, a área crítica para a movimentação, incisivos inferiores, porque tanto por vestibular e por lingual, nós não temos uma abundância óssea. Então, a nossa estrada é estreita e a gente deve atentar a essa característica, né? Nós nos demos conta, graças ao advento da tomografia computadorizada. Vejam aqui o estudo alemão do Fuhrmann, no começo do novo século, falando que as deficiências ósseas, elas são comumente observadas na região dos incisivos inferiores antes do ortodontista colocar a mão no paciente, né? De tão delgado, às vezes a síntese ou o rebordo alveolar na região dos incisivos consegue ser mais delgado que a própria espessura vestíbulo-lingual das raízes dos incisivos inferiores. Então, o terreno, as nossas movimentações, elas devem ser cuidadosas, né? Essa frase nos mostra que a região de incisivo inferior é uma área crítica e uma área que nós temos que ter cuidado, porque mecanicamente nós conseguimos movimentar muito incisivos, principalmente com aparelhos fixos, a gente poderia fazer movimentos de corpo, mas a gente tem que tomar cuidado porque nós queremos que o ápice se mantenha no centro do rebordo alveolar, como dizia já os clássicos livros de ortodontia, que o ápice se mantenha dentro do envelope ósseo. E veja essa paciente adulta, né, é uma paciente classe 2, foi tratada compensatoriamente. Vejam que a compensação de um paciente adulto classe 2 vai envolver uma movimentação dos incisivos inferiores para vestibular, mais ou menos quantidade ou amplitude, a depender do plano de tratamento que nós escolhemos. E aqui, vejam que o rebordo alveolar dos incisivos inferiores é mais estreito do que a própria espessura vestibulolingual das raízes, portanto, há que escolher os caminhos que são mais conservadores em termos de movimentação de incisivos inferiores. Vejam essa paciente, inclusive caninos e premolares têm parte da sua raiz exposta na vestibular, ou seja, coberta só pelo tecido gengival, e que são áreas que ficam à mercê de recessões gengivais em longo prazo. E essa paciente,
né? Quando a gente vê um corte de tomografia computadorizada de perfil, vê nitidamente que a espessura do osso alveolar é bem mais estreito do que a morfologia, a anatomia da raiz dos incisivos inferiores. Então, nós temos áreas críticas, e essas áreas críticas são justamente os incisivos inferiores. Também áreas críticas são regiões onde os dentes estão fora da linha, fora do centro do rebordo alveolar. Sempre que nós temos um dente rechaçado, principalmente por vestibular, são áreas de potencial presença de deiscências ósseas, e logicamente que o ortodontista vai querer movimentar esse dente do centro, centro do rebordo alveolar e restabelecer uma altura de crista óssea mais adequada. E vejo que isso acontece em jovens, podem perceber que quanto mais vestibular um dente, maior a coroa clínica, justamente porque há uma tendência do periodonto de proteção acompanhar o periodonto de sustentação. E nós temos os 3 padrões faciais, braquimeso e dólico facial, nas nossas cadeiras, e aí vocês poderiam pensar que talvez o braquifacial tivesse uma vantagem óssea em relação ao dólico facial, e a tomografia computadorizada nos trouxe essa decepção, né, que a síntese do braquifacial ela é mais larga do que o do dólico facial, porém no nível das raízes dentárias, quer dizer, o rebordo alveolar propriamente dito, ele é tão estreito no braque quanto é no dólico facial, certo? Pelo menos a região cervical e média da raiz. O ápice é diferente, vejam que o ápice aqui no braque, ele tem muito mais amplitude de movimentação do que um ápice no dólico facial, sem dúvida nenhuma. Mas em termos de espessura, na região média e cervical da raiz, nós não temos diferença entre os padrões e tá em algumas bibliografias para subsidiar justamente o que nós estamos descrevendo aqui, né? A tese do Marcos Ferreira foi meu orientado na Unicid, ele não achou diferenças significantes na espessura da tábua óssea na região média da raiz entre os dólicos e os braquifaciais, como vocês veem aqui de uma maneira geral, na grande maioria das superfícies. Não havia diferença significante nessa espessura. Então, a diferença entre o braque e o dólico realmente está no nível apical. No nível apical, sim, a gente pode falar que o braque tem maior espessura ou uma maior amplitude, né, de movimentação do que no dólico facial. Mas o que a gente gostaria de saber e repetir com vocês essa noite justamente é a repercussão do movimento dentário nas tábuas ósseas periodontais, quando nós fazemos as nossas mecânicas. E esse assunto sempre nos interessou e nós gostaríamos então de compartilhar o que temos aprendido ao longo dos anos com vocês. Uma experiência importante para nós foi entender como era a tábua óssea vestibular e lingual nas regiões que nós tracionamos dentes retidos, como essa paciente que tinha a retenção do 11, como vocês veem aqui na radiografia, havia a história de um trauma, não era uma retenção por obstrução mecânica, mas por trauma, e aos 11 anos, entre 10 e 11 anos, esse incisivo foi exposto cirurgicamente, então, para tracionamento em campo fechado. Vocês estão vendo aqui o incisivo sendo tracionado com cantilever vestibular. Hoje a gente tem usado os cantilevers exclusivamente por palatino para esse propósito, tracionamento de incisivo. Você leva a força de reação lá para os molares, o que é muito bom, não sobrecarrega os incisivos com vetor de intrusão, porque vocês sabem que incisivo é muito a mercê de reabsorções radiculares. Então, vejam, nós costumamos jogar ancoragem ali para atrás e o incisivo, então, começando a se expor no meio bucal, um nivelamento com sobrefio de níquel titânio
e a posição, então, do incisivo vai sendo normalizado, o incisivo vai sendo tracionado, e vocês veem claramente ao final do tracionamento que a coroa clínica do 11 está notoriamente maior do que a coroa clínica do 21, e esse é um achado frequente nas nossas clínicas durante tracionamento de incisivos. Nós temos algumas diferenças também na morfologia da raiz, como bem descreveu um grupo da PUC do Rio Grande do Sul, no Brasil, mas nos intrigava a morfologia da tábua óssea vestibular e lingual. Será que é normal a tábua óssea vestibular e lingual de incisivos tracionados? Será que é igual ao contralateral que irrompeu espontaneamente? Vejam aqui, então, essa paciente no final do tratamento ortodôntico corretivo da fase 2, ela continua ainda com a coroa clínica do 11 expressivamente maior do que a do 21, muito embora eles não se queixem, porque o tamanho do problema ficou exponencialmente pequeno, né, perto de um incisivo retido, mas nós nos interessamos, né, como clínicos, e a única maneira de ver a tábua óssea vestibular e lingual seria por meio da tomografia computadorizada. Vejam que as imagens bidimensionais, elas nos enganam, parece que há osso abundante por vestibular do incisivo tracionado, e as periapicais também não mostram a delimitação vestibular e lingual da tábua óssea, mas vocês veem aqui o corte parassagital do 11, que 1 ano depois da remoção do aparelho, ou seja, já houve uma remodelação de reparo, e vocês veem que a espessura da tábua óssea vestibular do dente tracionada não é igual, não se iguala ao dente que irrompeu espontaneamente. Nós temos um déficit em espessura da tábua óssea vestibular e talvez de altura também, em alguns casos. Tá? Então, há deiscências, há tábuas ósseas mais finas e há deiscências, há uma tendência de deiscências vestibulares em dentes tracionados. E quanto mais mal posicionado estava o dente inicialmente, isso é muito característico de dentes traumatizados, maior a chance de uma sequela periodontal. Então, vejam aqui no corte axial também, né, que a espessura da tábua óssea do dente tracionada não é a mesma, né? O envelope ósseo não é o mesmo do que o dente que irrompeu de uma maneira espontânea. O dente que irrompe espontaneamente, ele tende a se proteger e a irromper mais centralizado no rebordo alveolar. E 11 pacientes que foram tomografados, em média 15 anos depois do tracionamento dos incisivos, tiveram os dados compilados nesse trabalho recente de 2022, publicado na revista JAWS, que é uma revista da Faculdade de Odontologia de Bauru especificamente, e vejam que eu poderia resumir para vocês que nós achamos uma menor espessura da tábua óssea vestibular, incisivos tracionados, presença de deiscências ósseas vestibulares e um nível gengival mais apical nesses dentes. Eram características que se repetiam, né, dentre esses casos que foram analisados. Bom, aqui nós temos um vídeo, né, mostrando o uso do NemoScan para fazer análise da tábua óssea vestibular, assim como foi usado nesse estudo que nós acabamos de compartilhar com vocês, da JAWS. Então, nós costumamos sempre padronizar a posição da cabeça antes de fazer as mensurações. Eu vou correr um pouquinho o vídeo para vocês, justamente para mostrar por que nós usamos. Nós temos vários softwares, né, mas nós escolhemos o da Nemotec especificamente para avaliação de tábua óssea vestibular e lingual, justamente porque esses cursores são muito delicados, né? Então a linha é delicada, o tamanho dos pontos são delicados. Teve software
que às vezes a gente tentava usar, mas o ponto era tão grande que nós acabávamos não enxergando com muita precisão o limite, né, o limite externo das tábuas ósseas. Então, aqui vocês veem que os cursores realmente são muito delicados, é por isso que nós, todas as sequências de trabalho que nós vamos compartilhar essa noite com vocês, nós usamos, né, o software da Mnemotec para fazer essa avaliação. E de modo que nós temos esse tipo de tela, né, onde a medida não atrapalha a visualização anatômica das estruturas. Bom, agora, em termos de movimentação, né, o impacto da movimentação para a tábua óssea, ela depende muito da direção do movimento, e eu gostaria de dividir com vocês aqui, fazer uma divisão, dois grandes universos de movimentação, que é uma movimentação no sentido mesiodistal, distalização, mesialização de dentes, certo? E os movimentos vestíbulo lingual, por exemplo, retração de incisivo e expansão, certo? Movimentos de expansão. Vamos começar com os movimentos mesodistais. E a preocupação com o movimento mesodistal é a movimentação de dentes para áreas de rebordo atrófico. Será que nós podemos movimentar dentes para a região de rebordo atrófico, rebordo desdentado por extração ou agenesia, como esse trabalho alemão que mostrava uma paciente com múltiplas agenesias, e nos locais das agenesias ou das ausências tem uma certa atrofia, certo? Um remodelamento do rebordo alveolar, e os ortodontistas alemães, então, fecharam esse espaço por meio da movimentação dentária, e é lógico que o movimento é recíproco, da mesma maneira que o molar vem para mesial, esse pré-molar vem para distal, durante a movimentação dentária, se não é usado um mecanismo de ancoragem, somente elásticos de fechamento, de espaço no aparelho fixo, que é o que foi o caso dessa paciente. E essa paciente, ela teve um acidente e ela faleceu com o aparelho na boca, então a família doou os maxilares para o estudo, e vocês veem aquele premolar, né, que foi movimentado para distal, para a área da genesia do segundo pré, uma área de rebordo atrófico, veja um rebordo mais estreito que a própria espessura vestibulolingual do premolar, e vocês veem aqui que não é falta de nitidez ou de definição da imagem, porque nós temos um corte histológico, vocês estão vendo que não há osso recobrindo a raiz do premolar, tanto por vestibular quanto por distal. A imagem é tão precisa que mostra reabsorções na superfície radicular também, né? Então, essas imagens foi talvez a primeira imagem que tenha tirado um pouquinho o ortodontista do mundo de Alice, né? No País das Maravilhas, quer dizer, o tratamento ortodôntico só tem benefícios, não tem efeito colateral, ninguém quer ler a bula do tratamento ortodôntico, certo? Mas o tratamento ortodôntico também tem a sua bula, e vocês estão vendo uma aqui que não é possível negar, um trabalho clássico de um paciente só, certo? Aí eu vou compartilhar com vocês também essa publicação de 2012, em que nós tivemos um caso bastante atípico, que foi publicado na revista Engel Orthodontist, na nossa equipe de pesquisa. Vejam uma paciente de aproximadamente, ela tinha 19 anos de idade, ela chegou na clínica com a ausência de um incisivo do 21. Esse incisivo tinha sido extraído alguns anos atrás, devido a uma complicação endodôntica, e veja, logicamente que a queixa da paciente era o espaço. Vocês veem que o rebordo alveolar, né, na região do incisivo perdido, ele é mais estreito, né, do que no contralateral. E essa paciente, ela tinha meia classe 2 do lado direito, ela tinha classe 1 do lado esquerdo, e em vez do sacrifício da distalização e recuperação de espaço para o 21, nós fizemos um planejamento bastante atípico aqui.
que foi a substituição do 21 pelo 11, atravessando o incisivo direito para o lado esquerdo. Colocar um lateral no lugar do 11, substituir o incisivo central 11 pelo incisivo lateral, depois o canino no lugar do lateral e assim sucessivamente, de modo que no quadrante 1, em vez de distalizar, nós tivemos que mesializar. O movimento de mesialização é mais fácil do que o da distalização, certo? E com uma vantagem mecânica, que é a facilidade de mesializar em relação à dificuldade de distalização, e também a não necessidade de uma prótese na região do 21. E a paciente, então, aceitou esse plano de tratamento, e a nossa dúvida era o que ia acontecer com esse incisivo. Será que ele ia pular corda? Será que ele ia pular a sutura palatina mediana, ou a sutura palatina mediana acompanharia a movimentação dentária? Vamos ver, então. Vejam, ela ainda tinha um supranumerário mesiodens na região, que foi extraído antes do início da movimentação dentária. É uma paciente um bom padrão, né? Padrão 1, mesofacial, então o padrão não ia impor nenhuma dificuldade à movimentação. E assim nós começamos a linha a nivelar, posicionamos o acessório pensando já nas substituições para adequar a estética vermelha, para mimetizar a estética vermelha de cada dente que seria então substituído, e vejam a movimentação do 11 rumo ao lado esquerdo. Vocês podem ver que a distal do 11 agora coincide com a linha média, portanto ele está completamente estacionado na região do incisivo central esquerdo, e agora nós estamos movimentando o lateral para o centro, para o lugar do incisivo central, mantendo espaço na mesial e na distal para ver uma reconstrução, uma adequação estética, e agora o canino vai para o lugar do incisivo lateral, de maneira que todo o bloco superior direito foi mesializado. E vejam, na sequência de perapicais, vocês notam que a sutura palatina mediana, então, vai acompanhando a movimentação. Ela foi programada para estar na mesial do 11, e assim ela fica por mesial do 11 durante toda a movimentação, que não foi pouca a movimentação. E essa paciente, então, ela ficou tão satisfeita, e ela quis tirar antes da gente fazer um degrau aqui para adequar ainda mais o nível gengival. Ela tinha um sorriso baixo, não mostrava a margem gengival, e nós colamos uma contenção fixa e alertamos a paciente que quando essa contenção então caísse, que a gente teria que pôr rapidamente outra contenção, porque a tendência de recidiva é grande, porque houve uma torção, poderia falar assim, uma torção das estruturas da linha média para o lado esquerdo, para acompanhar a movimentação do 11. E depois de aproximadamente 7 anos, essa contenção então fixa caiu, e ela retornou com um pequeno diastema entre o incisivo lateral esquerdo e o incisivo, e nós então fechamos esse espaço, já aproveitamos para intruir um pouquinho esse incisivo central, que a restauração não havia ficado contente, ela acabou ficando com uma restauração provisória, não fez a definitiva, porque a definitiva é para transformar o incisivo lateral e o incisivo central, essa restauração ela tem que ser transcirúrgica, nós temos que rebater o retalho para fazer um bom perfil de emergência. Vejam, e quando ela retornou e nós pedimos novamente a readequação anatômica aqui no caso do 12, né, para que ele ficasse mais parecido com o 11, então o Kiyoshi, que é nosso professor da dentística, que também é periodontista, ele falou, olha, eu vou ter que rebater o retalho, e eu estou temeroso, porque esse dente ele foi movimentado para uma região de rebordo atrófico,
Eu falei, bom, que hoje vamos fazer então uma tomografia computadorizada para ver se há osso em cima do 11, né? E havia osso, né? Então, o que hoje pôde rebater o retalho para reconstruir o 12 com tranquilidade. E essas imagens axiais de tomografia confirmam, vejam que a sutura está por mesial do 11, ela foi desviada para o lado esquerdo, e não só a sutura, mas também o canal incisivo. Veja o canal incisivo tombado para o lado esquerdo, a parte anterior do canal incisivo se remodelou também para o mesmo lado da movimentação, né? O que é foi um achado novo para nós, certo? Então, o que hoje reconstruiu e o dente ficou agora o 11, o dente, né, o 11, que é o 12, ficou bem parecido com o 21. Então, a tomo nos ajudou a saber se tinha ou não osso vestibular, porque a decisão terapêutica ali era de não fazer a restauração transcirúrgica. Vejam que a imagem da tomografia era capaz de mudar o plano de tratamento dessa paciente, certo? Bom, vejam que é encantadora, né? A tomografia computadorizada nos pacientes com fissuras aqui no Centrinho, no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Nós sabemos o lábio é reconstituído pelo cirurgião plástico de 3 a 6 meses de idade no bebezinho, mas se nós olharmos a tomografia computadorizada desses pacientes na dentadura mista, nós vamos perceber que há um defeito ósseo, esse defeito ósseo alveolar por onde passa a fissura. E nós temos que ter muito cuidado para movimentar esses dentes antes de uma cirurgia muito importante, que é a cirurgia de enxerto ósseo, que geralmente é feita uma dentadura mista, por volta, numa idade média de 10 anos. Mas às vezes a gente tem malposições dos incisivos e o ortodontista fica na ânsia de corrigir essas rotações, essas malposições, mas vejam que a nossa estrada, e aí sim os incisivos estão à beira do abismo. Vocês podem ver que os incisivos estão à beira do abismo, e o cirurgião já nos alertava que se nós fizéssemos grandes movimentações aqui, nós causaremos deiscências, e o procedimento de enxerto não seria mais possível, porque a nutrição do enxerto ósseo alveolar, ele vai ser nutrido por duas paredes ósseas, vocês estão vendo aqui, certo? Ele depende da nutrição dessas duas paredes. Então, se nós movimentarmos os dentes grandemente, afrontarmos essas tábuas ósseas, nós vamos inviabilizar o próximo passo, que é a cirurgia de enxerto ósseo. Então, é melhor sempre fazer a cirurgia de enxerto ósseo antes de alinhar incisivo, certo? O que nós fazemos é expandir, nós podemos expandir para alinhar esses segmentos, mas não ficar corrigindo grandes rotações ou grandes mal posicionamentos de incisivo especificamente, porque incisivo vejo que tem uma tábua óssea bastante delgada. E depois do enxerto ósseo, depois que nós obtemos sucesso no processo de enxertia, vem um outro desafio ortodôntico, que é movimentar o canino para a região do incisivo ausente. Geralmente, o paciente com fissura tem a genesia, é muito frequente a genesia do incisivo lateral, e o ortodontista, então, vai movimentar o incisivo para mesial para fazer uma substituição do incisivo lateral e ficar mais independente do uso de próteses e implantes na região anterior. E a dúvida é, será que o canino, ele no final da movimentação, ele vai estar coberto por osso vestibular e lingual, né? Ou ele vai atravessar o osso, vai ter alguma deiscência óssea por causa do desenho do rebordo alveolar na região do enxerto, que tende a ser um pouquinho menos espessa que na área do rebordo regular dentado. E assim, a Maria estava minha primeira orientada de mestrado aqui da faculdade, quando ingressei em 2009, esse era o projeto dela. Ela coletou 30 pacientes, né, que fizeram substituição do incisivo lateral pelo canino, ou seja, o canino tinha sido movimentado para a região enxertada,
e essas tomografias foram realizadas pelo menos 6 meses depois da remoção do aparelho fixo, e vejam que, apesar de algumas deiscências ósseas, em alguns desses pacientes, em média, a morfologia periodontal é bastante aceitável. E vejam, nós usamos o software da Nemotec, que vocês veem pela delicadeza dos cursores que estão aqui na imagem, certo? Então, nós tivemos dentes com integridade óssea, vestibular e lingual, alguns dentes com pequenas deiscências e, felizmente, só 2 casos com grandes deiscências como esse que vocês estão vendo, mas vejam que a anatomia do canino é um pouquinho diferente, era um canino um pouquinho anômalo, tá? Na sequência, eu tive o prazer de orientar a Patrícia e a Francília, a Patrícia do Rio Grande do Norte, a Francília bauruense, e o Marcos colaborou muito também com esse estudo, assim como o professor Guilherme e a professora Ana Lúcia Almeida, e aí já, o objetivo era ainda mais, eu vou falar, ousado, porque nós queríamos saber o que aconteceria quando movimentavam os segundos molares inferiores para a região de rebordo desdentada, ou seja, pacientes que tinham extraído primeiro molar na infância ou na adolescência, certo? Como essa paciente, olha, vejam que a ausência do primeiro molar bilateral na mandíbula, e lógico que quanto mais tempo passou, quanto mais tempo transcorreu dessas extrações, mais atrófico está o rebordo, talvez essa atrofia não seja muito clara, essa remodelação do rebordo alveolar não seja muito claro na análise clínica, na análise dos modelos digitais, mas quando nós analisamos a tomografia computadorizada, fica muito claro que na região das extrações, vejam, o rebordo é notadamente menos espesso que nas regiões dentadas, e parece até que o segundo molar já tinha avançado bastante, mas de fato a coroa do segundo molar mesializou bastante com o tempo, mas vocês veem que a raiz ainda permanece no lugar mais compatível com o original, né, do segundo molar. Então, agora o ortodontista vai ter que movimentar essa raiz para uma região de rebordo remodelado. E aí, o que vai acontecer? Será que o osso vai acompanhar a movimentação ou a movimentação dentária vai transpor um pouquinho desse envelope ósseo, deixando deiscências ósseas? Vamos ver o que nós achamos no trabalho da Patrícia. Os casos foram tratados ortodonticamente, os molares, segundos molares e terceiros foram verticalizados com cantilevers e mesializados, movimentados para mesial. E daqui a sequência, né, de tratamento dessa paciente especificamente, não é um movimento estável, ele exige contenções fixas, porque a tendência de reabertura de espaço é grande, tá? E vocês veem aqui nessa paciente, essa daqui é a raiz mesial do segundo molar, movimentado para mesial. Vejam que nós temos uma cobertura óssea bem aceitável. Vejam que eu esperava que o osso estivesse mais perto da junção cemento-esmalte, mas está bastante aceitável. Tem uma deiscência que eu falaria que é uma deiscência suave, certo? Tanto por lingual, como a gente está vendo aqui, certo? Como por vestibular também. E aqui a raiz distal do segundo molar movimentado para o rebordo remodelado, e nós tivemos de novo aqui para vestibular uma deiscência suave, que seria uma cicatriz bastante aceitável dessa movimentação dentária. Bom, mas nós estamos vendo só um paciente. Bom, mas se vocês olharem aqui o grupo todo, o grupo todo, ele tinha uma distância da junção da junção cemento-esmalte até a crista óssea de aproximadamente 5 milímetros por vestibular e 3 milímetros por lingual. É maior do que dentes que foram, por exemplo, de segundos molares que foram
verticalizados e se foram mantidos no mesmo lugar para a reabilitação protética do primeiro molar, e também essas distâncias estão maiores que o grupo controle de segundos molares que não foram movimentados para a região de rebordo atrófico. Mas vejam que essas diferenças são clinicamente bastante aceitáveis. São cicatrizes, mas nós não deixamos de indicar, por exemplo, uma mesialização do segundo molar para a região do primeiro, porque os parâmetros periodontais eles estavam bastante aceitáveis no final do tratamento ortodôntico. Que vocês têm alguns segundos molares, o corte parassagital de alguns segundos molares de pacientes onde o espaço do primeiro molar perdido foi recuperado para prótese e implante, só para vocês terem uma comparação visual. Agora a gente vai ver uma sequência de pacientes do grupo de fechamento de espaço, certo? Vejam, esse paciente chama mais atenção, certo? Pela deiscência maior, mas a maioria dos pacientes tem tábuas ósseas bastante aceitáveis. Vejam esse aqui, tá? Então, fica uma cicatriz, a gente está ciente desse efeito colateral dessa bula, mas nós não deixamos de indicar a medicação, porque esse efeito colateral é bastante aceitável, certo? Bom, quando a gente fala de movimento vestíbulo lingual, certo? Nós podemos pensar na expansão e nos movimentos de retração. São dois movimentos que nós praticamos muito na prática diária. E são movimentos críticos, segundo o alemão Fuhrmann, nessa publicação emblemática, eu falaria mais do que clássica, essa publicação emblemática nas Seminars Ortodônticos em 2002. Vamos ver alguns exemplos aqui. Vejam que os primeiros conhecimentos vieram de estudos em animais, são estudos que hoje não se praticam mais. Movimentação de incisivos, de primatas para vestibular, e aí, como não tinha tomografia computadorizada, que os pesquisadores faziam rebate um retalho para ver se o osso tinha acompanhado o movimento vestibular desses incisivos, e ao rebater, se via olho nu, né, que não existia osso para o vestibular das raízes dos incisivos movimentados para vestibular. Vamos ao Urban, outro alemão, né, que publicou aquele caso da jovem que morreu num acidente e os familiares doaram os maxilares para estudo. É uma paciente que tinha múltiplas agenesias, né? Vocês veem aqui que existe uma agenesia também nesse quadrante pelo resultado final. A maxila foi analisada histologicamente e a mandíbula ela foi analisada anatomicamente, falaria, né? E vejam que os incisivos inferiores que foram retraídos durante o fechamento de espaço das agenesias, vejam que eles não portavam, eles não mostravam uma tábua óssea lingual, tampouco vestibular normal, e é uma região crítica, certo? Então, foi talvez essa imagem, a primeira que se mostrou diante dos ortodontistas, que existia um limite de movimentação vestíbulo-lingual, que nós temos que tomar cuidado, né, com o envelope ósseo, porque o osso não faz curva, não é igual ao desenho animado que o carro sai da pista e a pista acompanha o carro, certo? E nós temos um limite, são movimentos críticos, como falam Fuhrmann, no sentido vestíbulo-lingual. Vejam são todas imagens desse trabalho. Vejam a sínfise ou a região do rebordo da mandíbula bem mais estreita que a própria raiz dos incisivos, que também ainda foram inclinados para a lingual durante o fechamento de espaço. Lógico, quando nós colocamos isso radiograficamente, é muito difícil de enxergar, olha aqui, certo? Essa era a teleradiografia da paciente, né? Mal pude imaginar que essa era a verdadeira anatomia, certo? Da paciente. Desculpa, essa daqui, tá? Essa inicial, essa durante um movimento ortodôntico, a teleradiografia, e aqui a peça
anatômica radiografada e vista a olho nu, né? Um clássico também da ortodontia. E vejam, nós, lá em 2013, um trabalho sul-coreano mostrando extração de 4 premolares, retração completa do incisivo para tratar biprotrusão, com ancoragem esquelética apoiada em mini implante. O que será que acontece com a tábua óssea lingual? Eu falo que esses autores só tiveram coragem de mostrar a maxila, certo? A maxila, esse movimento de 7 milímetros do incisivo na mandíbula, melhor não mostrar o efeito, certo? E vocês veem aqui que na retração anterior, aqui vocês têm T0, antes do tratamento ortodôntico, T1 depois da retração, aqui, desculpa, antes da retração, depois da retração, T0 antes da retração, T1 depois da retração, e vocês veem que há um agravamento, né, da situação periodontal, lingual, durante a movimentação. Qual foi essa piora? Se observou deiscencial óssea lingual em 70% dos incisivos centrais tratados com retração massa completa com ancoragem esquelética, certo? Dos incisivos, que é a maior movimentação dos incisivos que a gente pode alcançar usando ancoragem esquelética. 70% dos incisivos laterais no final do tratamento, no final da retração também mostraram deiscências, como vocês estão vendo aqui, e 30% dos caninos, né, a esquina do arco dentário fica um pouquinho mais protegido, tá? Então, pronto, estamos perdendo a nossa lente, né, de Alice no País das Maravilhas. E para finalizar com vocês, o próprio movimento de expansão, né? A frequência de expansão maxilar que nós fazemos no consultório é muito grande, seja a expansão rápida da maxila, expansão lenta, e hoje até os alinhadores, eles fazem expansão dos arcos dentários, e no nosso trabalho, que foi publicado em 2005, vocês veem que aqui nós temos um corte axial de tomografia computadorizada antes da expansão e logo depois da expansão rápida da maxila, vocês veem claramente que as raízes se movimentaram dentro do envelope ósseo, houve um adegalçamento, da tábua óssea vestibular, a tábua óssea vestibular fica menos espessa, e a tábua óssea lingual aumenta, denunciando a movimentação dentária dos dentes de ancoragem dentro do envelope ósseo. Agora, quando a gente vê pela lente de uma parassagital ou uma cross-section, vocês veem que pacientes que tinham uma tábua óssea vestibular bastante delgada no início do tratamento ortodôntico, essa tábua óssea não pode mais ser visualizada após a expansão. E essas imagens causaram um choque da comunidade bastante grande, porque foi a primeira vez que nós víamos esses efeitos colaterais da expansão rápida da maxila, a ponto de um editorial da American Journal, onde nós publicamos o trabalho, falar que aquilo era que o trabalho era uma munição, né, anti-expansão rápida da maxila, justamente é o choque, né, da primeira visualização dos efeitos colaterais que o exame de tomografia computadorizada permitia. E aí, uns mais positivos falavam, não, mas eu tenho certeza que ao longo do tempo vai se formar osso, certo? Porque há o periósteo nessa região e vai formar osso. E 2 pacientes da amostra nós tivemos oportunidade de tomografar 8 anos pós-expansão, uma paciente porque fazer um implante, a outra porque ia extrair terceiros molares críticos, e vejam que na região do premolar, onde a tábua óssea vestibular tinha desaparecido, imagina que o nosso mecânica ortodôntica tende a brigar contra as recidivas, mantém expandido o arco dentário, e 8 anos depois nós ainda não conseguimos enxergar a tábua óssea vestibular. Portanto, há que se cuidar do periodonto de proteção, certo? Tem que usar a escova extra macia, não pode fazer uma escovação
traumática, tem que ter uma boa faixa de mucosa ceratinizada. É isso, é simples assim, certo? Quer dizer, ver o paciente como um todo e estar ciente dos efeitos colaterais para cuidar bem dos pacientes. Essa é a mesma paciente em outras regiões, aqui é a região, a raiz mesovestibular de um primeiro molar, que também foi âncora, certo, da expansão. Então, 8 anos depois, nós não enxergávamos a tábua óssea em algumas regiões, certo? Bom, qual foi a solução? Foi chocante ver essas imagens, né, por volta de 2005, pela primeira vez, na verdade, foi um trabalho que nós fizemos, né, de 2002 até 2005. É chocante, mas aí nós começamos a pensar em possíveis soluções. Uma possível solução é muito simples, vamos expandir, vamos corrigir as atresias durante a dentadura mista, porque aqui nós temos a tendência de fazer menos movimentação dentária para mais efeito ortopédico, e me desculpe que a resolução, né, desse artigo, né, que foi publicado na Dental Press, na criança, na infância, olha, numa média de 8 anos de idade, ou crianças de 6 a 9 anos, a expansão rápida da maxila não suscita deiscências ósseas vestibulares, como suscita na dentadura permanente, certo? Bom, não, mas meu paciente chegou tarde, ele chegou na dentadura permanente, ele tem um biotipo gengival bem delicado, e uma possível solução que hoje nós temos é a expansão com expansores híbridos, né? Híbridos que vão dividir a ancoragem da expansão entre dentes e mecanismos de ancoragem óssea, certo? Âncoras ósseas ou mini implantes colocados no palato. Essa é uma solução. E esse aqui, esse tipo de aparelho que a gente chama de expansor híbrido, que é uma novidade dos últimos tempos na nossa clínica, será que esse, por apoiar, além dos dentes, no osso, ele vai redundar num melhor, num mais positivo impacto periodontal? Então, foi esse o tema, né, da dissertação do Ivan, que hoje é nosso doutorando, ele é mineiro, está conosco aqui em Bauru. Ele comparou, né, o impacto nas tábuas ósseas entre o Hirax convencional e o Hirax híbrido, que vocês acabaram de ver, aqui é uma outra imagem de tomografia bem interessante, só para vocês terem ideia de onde está a âncora esquelética, os mini implantes, e felizmente os pré-molares, eles são totalmente poupados de deiscências ósseas vestibulares quando se usa esse design de aparelho, certo? Então, se a deiscência óssea de premolares é uma preocupação, chegou aqui a solução hoje, que é o expansor híbrido, certo? Eu não tenho nenhum conflito de interesse. O expansor híbrido, nós desenhamos o precursor desse expansor, certo? Por volta de 2008, foi publicado na JCO e na Dental Press, mas essa daqui que nós estamos mostrando é uma invenção coreana e também alemã, certo? Sul-coreana e alemã, e vejam esse desenho de aparelho, ele realmente economiza efeito colateral, ele tem menos efeito colateral na vestibular dos dentes de ancoragem, tanto pré quanto nos molares, mas no pré de uma maneira mais expressiva. Então, eu gostaria de agradecer à Nemotec pela oportunidade de conversar com vocês essa noite. Eu agradeço a atenção de todos e coloco aqui o meu contato. Nosso Instagram também é Daniela Garibe. Vai ser um prazer tê-los. É um Instagram que nós compartilhamos também informações clínicas e científicas na área de ortodontia. E fico aberta aqui às perguntas. Alisson. Parabéns, doutora Daniela, pela belíssima apresentação, tá?
Então, para quem está participando, né, a gente abre para perguntas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente fica à disposição por alguns minutos ainda, tá bom? Vamos aguardar aqui para Tá ver se bem. alguém já nos envia alguma pergunta e eu já vou repassando para você. Muito obrigada, Alisson. Aqui tem alguns participantes que estão te parabenizando, tá, pela apresentação. Maravilha de aula. Muito Doutor, obrigada. Dr. Stefferson pediu se você pode enviar os artigos. Será um prazer. Vou compartilhar com você e com a Solônia, então, Ok, e perfeito. vocês podem compartilhar. Agradecemos pela oportunidade de participar dessa maravilhosa aula. O agradecimento é todo nosso, foi um grande prazer. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Parabéns pela belíssima apresentação, professora Daniela. Doutor Fábio, agradecendo. Muito obrigada, doutor Fábio. A Solânia também está agradecendo aqui pela belíssima apresentação, né? E Eu é que agradeço a Solônia por toda a assistência que nos dá ao longo de todos esses anos. É, né, eu tenho muita gratidão. Tá? A nossa equipe de pesquisa toda é muito grata a Solone e toda a empresa. uma pergunta um pouco específica aqui. Qual FOV da Conibim foi usado para ver as tábuas vestibulares e linguais dos dentes? Não sei se você tem essa informação. Boa pergunta. Bom, aqui dos pacientes que nós vimos é que os FOVs são Técnico, né? variáveis. Você pode ver a tábua óssea com o FOV mais estendido, mas quanto menor é o FOV, quanto menor a área vertical encampada pelo exame de tomografia, mais nítida vai ficar a tábua óssea. Então, diminuir o FOV e diminuir também o tamanho do voxel são especificações técnicas que aumentam a nitidez da imagem, de imagens delicadas, né, como a tábua óssea vestibular e lingual. Perfeito, vamos aguardar mais um pouquinho. Doutora Guilhermina agradecendo também pela belíssima apresentação. Graças a ti, Guilhermina. Excelente, Alisson. Queria agradecer você também pelo apoio, ao doutor Eduardo. É um prazer muito grande. Obrigado. Prazer todo nosso. Bom, a princípio seria isso, tá, doutora? Não temos mais perguntas no momento. Então, novamente, parabéns pela belíssima apresentação. A Nemotec fica muito contente com essa parceria e estamos à disposição para tudo que você precisar. Muito obrigada, eu agradeço muito. Bom, então encerramos por hoje. Obrigado a todos que participaram. Novamente, obrigado, doutora Daniela, e até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos. Tchau.